Fala, pitaqueiros! Eu me chamo André do canal do Gandaia e estamos aqui hoje para falar da rodada número 22 do Campeonato Brasileiro, mercado fechando às 15h59 desse sábado. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like, compartilha o vídeo para o YouTube e recomendar a gente para mais pessoas. Se você quer ser um sócio Gandaia, receber dicas, análises, estatísticas e muito time formado para várias salas, chama a gente no direct do Instagram, no Telegram, que a gente vai estar passando tudo direitinho para vocês, beleza? Então, galera, sem mais delongas, teremos vários jogos, agora jogos difíceis. A gente vai ter Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? A gente sabe que o Cruzeiro vive um excelente momento. O Atlético Mineiro vai tentar uma recuperação, isso porque oscila bastante, né? O Atlético Mineiro que vem tomando gols na maioria dos jogos, é um time que cria bastante, finaliza muito, então pode exigir um pouco da defesa do Cruzeiro, né? Mas a gente sabe que o momento do Cruzeiro é muito bom. Mas por ser clássico, a gente foge um pouquinho desse SG aqui. Temos também Fortaleza e Criciúma, Fortaleza que dentro de casa é muito forte, né? O Fortaleza que ainda não perdeu como mandante, vai enfrentar um Criciúma que é um time chato, costuma dar trabalho, mas o Fortaleza é favorito sim para esse duelo, né? Pode ter a ausência aí do Lucero, mas o Kaiser que pode substituí-lo vive um excelente momento, né? Então Fortaleza favorito para esse duelo e até para marcar gols. Vasco e Fluminense, o Fluminense que melhorou seu rendimento, né? Principalmente no setor defensivo, certo? Fluminense que ofensivamente cria bastante também, então vai exigir da zaga do Vasco, né? O jogo é no Engenhão, né? O Vasco que como mandante costuma dar trabalho também aos seus adversários, né? Deve vir aí com Vegete, com Payet, né? Que são jogadores importantes no time do Vasco no setor de criação e de gols, né? Então aqui eu também fugiria um pouco do SG. Corinthians e Bragantino. O Bragantino é um time que me surpreende, né? Porque costuma dominar os seus jogos, costuma finalizar bastante, porém é um time que vem tendo dificuldades aí nos seus jogos com relação aos placares, né? Mesmo dominando, mesmo criando bastante, é um time que muitas vezes até perde o jogo. Foi o caso aí do Atlético do Paraná, né? Pela Copa do Brasil, né? O Bragantino dominou o Atlético do Paraná lá no Paraná e em São Paulo e perdeu os dois jogos. Então temos que ter cuidado ao escalar defensores do Corinthians, justamente por isso, né? Porque vão exigir aí, o Bragantino vai exigir, né, do Corinthians. Então o goleiro do Corinthians, por exemplo, para quem quiser escalar, é uma grande pedida, né? De repente, se o Corinthians segurar o SG, ele tem tudo para ir muito bem, porque o Bragantino é um time que finaliza bastante. Então o Corinthians dentro de casa é um time que também costuma criar bastante, né? Eu vejo o Corinthians com um leve favoritismo para esse duelo, mas o SG pode ser um pouquinho arriscado. Cuiabá e Grêmio, né? O Cuiabá que tá num momento não tão bom dentro do campeonato, mas vai tentar a recuperação diante de um Grêmio que vem reserva, né? Pode vir reserva. Então é a chance do Cuiabá sair aí com uma vantagem, né, dentro de casa, certo? Então, diante de tudo que a gente falou, eu vou fechar a defesa do Fortaleza, fazendo a estratégia de banco como a gente sempre faz. Fortaleza que só tá com o Bruno Pacheco disponível na lateral, né? O Brits, ele vai atuar, galera, cuidado, o Brits vai atuar como lateral, né? Então, a princípio, eu vou com o Brits, porque ele vai atuar como lateral, né? Então, ele apoia bastante, é um lateral que chega muito até a área, né? Então, o Brits, no começo, quando ele chegou no Fortaleza, ele atuava muito nessa posição, então a gente vai com ele, certo? Vou com o Kusevich e vou colocar aqui na reserva o Tite. Nosso treinador vai ser o Vojvoda. Certo? Agora a gente vai no setor de meio campo. Eu vou pegar um jogador do Fortaleza. Vocês podem ver que tem muitos jogadores em dúvidas. A princípio eu vou apenas com o Pikachu. Certo? O Pikachu, que é aquele meia mais ofensivo, é praticamente um atacante. Né? Ele tá como meia aqui no Rei do Pitaco, mas ele é praticamente um atacante. Então ele vai estar no nosso meio campo aqui. E no setor de ataque eu vou estar com o Kaiser. Certo? Então essa vai ser a nossa base do Fortaleza. Agora vamos selecionar todos, que a gente tem bons nomes. Você pode ver, galera, que o William tem uma excelente média, né? O William que vem aí, ó, são 5 jogos com SG, já marcou 2 gols, é um provável cobrador de pênalti, são 14 desarmes, então é um lateral bastante completo. Eu vou com ele de titular. Ah, André, mas ele pode perder o SG. Galera, desses jogos que estão disponíveis, apenas o jogo do Fortaleza é o que eu acredito que possa ter SG. Os demais, nenhum eu acredito. Então, fica complicado escalar alguém aqui de confiança. Vou com o Hugo, certo? O Hugo me agrada bastante, é um jogador que pode contribuir com roubadas de bola, ó, interceptação, né? O SG do Corinthians pode ser que venha, né? O Corinthians jogando em casa é um time que costuma dar trabalho, então vou com o Hugo na reserva caso o Bruno Pacheco ou o William não vá para o jogo.
Setor de meio campo agora a gente tem bons nomes. Galera, o Miguel Monsalve, do Grêmio, é um jogador que só tem um jogo computado. Então a gente não pode ser emocionado ao ponto de querer escalá-lo simplesmente por causa desse jogo. Temos o John Arias, meio ofensivo do time do Fluminense, um provável cobrador de pênalti, né, excelente opção. Você pode ver que com a ausência do Keno, né, o John Arias passa a ser aquele protagonista no setor de meio campo e ataque, junto com o Cauã Elias. Ó, o John Arias é um jogador que não negativa, né? Você pode ver aqui que nos últimos 10 jogos computados, na maioria deles ele pontuou bem. Então é um meia que contribui bastante, assim como o Matheus Pereira, né, do Cruzeiro, né, ele que está jogando agora na função dele de meio campo, né, jogar muitas vezes de falso 9, mas agora o Cruzeiro tem jogadores lá no setor de ataque. Temos aí Gustavo Scarpa como grande opção. Nosso primeiro vai ser o Garro, né, com a ausência do Yuri Alberto, com a ausência do Coronato, o Garro passa a ser um dos protagonistas, ele que bate bola parada, né, o Garro que não vem de pontuações boas, mas pode contribuir com gol, pode contribuir com assistência, com finalizações, como eu falei, bate bola parada, né, excelente opção, certo? Então já temos o Pikachu, né, temos o Garro, agora a gente vai estar completando o nosso meia ou com o John Arias ou com o Matheus Pereira, né, que são duas excelentes opções. Né, temos também, descendo mais um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui, o Payet, ver se ele está provável. Payet do Vasco, ó. É o meia mais ofensivo da equipe Cruz Maltina, então é uma excelente opção para estar colocando. Né, pelo Cuiabá não vejo ninguém. Temos o Bernat também, né, pelo time do Atlético Mineiro. Enfim, temos boas opções, mas a gente vai com o Matheus Pereira pelo bom momento que vive o time do Cruzeiro, né? No banco de reservas a gente vai colocar John Arias. Poderia colocar o Scarpa também, que é uma excelente opção. Já no setor de ataque, né, deixa eu ver aqui, estamos com Kaiser. Já adianto que no banco de reservas vou com o Breno Lopes, porque caso algum atacante não jogue, vou dar prioridade ao Fortaleza, porque o Fortaleza tem uma probabilidade muito alta de marcar gols. Vamos agora aqui para mais um atacante, temos aí o Vegete, batedor de pênalti, excelente opção pelo Vasco. Cauã Elias vive um excelente momento pelo time do Fluminense. Temos o Paulinho pelo Atlético Mineiro, com a ausência do Hulk ele pode tornar-se aí um protagonista. A gente vai ser bastante ousado, galera. Vamos com o Pita. Por que o Pita? Pode ser um cobrador de pênalti, né? O Grêmio pode ir com o seu time reserva. O Cuiabá tem a necessidade de se recuperar dentro de casa, então o Pita pode ser aquele jogador aí a vir a pontuar bem, né? Temos o Ângelo Romero também, grande opção como aposta. Dentro de casa ele sempre costuma pontuar bem. Lautaro Dias como aposta, muito válido também. Aí vem alguns jogadores em dúvidas, ó. O Davidson está em dúvida junto com o Cadu. Caso ele jogue, pode ser uma grande aposta para a rodada, né? É um clássico, certo? O Davidson costuma se sobressair. Marinho, que bate algumas bolas paradas, também é uma excelente aposta para essa rodada. Mas a gente vai fazer uma fezinha em Cauã Elias. A gente está com o Cauã Elias aqui do Fluminense. Ele que vive um excelente momento, né? Nosso capitão não vai ter, porque não é jogo único, beleza? Então, galera, essa é uma das milhares de informações. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o likezão, fortalece o canal para o YouTube, recomendar a gente para mais pessoas. E até a próxima. Abraço, valeu, fui.